Saber Direito desta semana tem direito penal. O curso vai abordar a investigação criminal e o inquérito policial, além da principiologia, as espécies e condições da ação penal. As aulas são com o professor Alexandre Zamboni. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos à aula de número 5, que é a última aula deste nosso mini curso sobre persecução penal. Como vimos, persecução penal, que é a atuação do Estado frente à ocorrência de uma infração penal. A persecução penal se divide em duas fases. A primeira delas é a fase de investigação, que a gente trabalhou com uma espécie de investigação criminal, que foi o inquérito policial nas duas primeiras aulas. Aí, a segunda fase da persecução penal é a fase judicial. A fase judicial, portanto, é a fase de ação penal, é a fase de processo criminal. E aí, sobre processo criminal, a gente conversou na aula 3, na aula 4, e vamos continuar conversando aqui na aula 5. Veja bem, na aula 4, na aula anterior, nós conversamos sobre a principiologia das ações penais. Nós estudamos os princípios que existem na ação pública e na ação privada. Vimos também, começamos, melhor dizendo, a falar sobre as espécies de ação penal. E aí começamos falando sobre uma das espécies de ação penal pública, que é a ação penal pública incondicionada. Dando continuidade, portanto, nós vamos agora conversar sobre outra espécie de ação penal pública, qual seja a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Também podemos chamar o ofendido de vítima. Bom, como vimos, na ação pública incondicionada, não se exige que haja pedido para a propositura da ação, tampouco se exige que haja uma anuência por parte da vítima. Isso na ação pública condicionada à representação da vítima é diametralmente oposto. Não esqueçamos sempre que, se a ação é pública, titular é o Ministério Público, ponto final. Então não é porque na ação pública condicionada à representação da vítima a gente precisa da representação da vítima que o Ministério Público não é o titular. O Ministério Público é o titular. Compete a ele a análise de se deve ou não ser oferecida uma denúncia. O que ocorre é que nos casos de ação pública condicionada à representação, a lei entende que a vítima tem o direito de não querer uma investigação, de não querer um processo criminal. Porque em todo processo criminal exige o que se chama de streptus iudice, que é o constrangimento do processo. O processo, ele sempre é um constrangimento para o réu e também é para a vítima. Porque a depender da vítima e de qual crime ela foi submetida, pode ser que ela não queira falar sobre, pode ser que ela não queira mais tocar no assunto, pode ser que ela ache perigoso querer que haja uma investigação, querer que haja um processo. Existe um crime no Código Penal, especificamente no artigo 147, que é o crime de ameaça. O crime de ameaça, segundo a lei, é um crime que se processa por ação penal pública condicionada à representação da vítima. Neste caso, somente pode haver atuação de polícia, somente pode haver atuação de Ministério Público se a vítima da ameaça quiser. Pode ser que ela não queira, pode ser que ela ache que é melhor, entre aspas, como se diz no popular, deixar quieto. É possível deixar quieto? Neste caso da ameaça é. E por que é? Porque a ação penal cabível para esse crime é a ação pública condicionada à representação da vítima, que você deve interpretar como sendo condicionada à vontade da vítima. A vontade da vítima, na ação pública condicionada a ela, é soberana.
A polícia só pode atuar se a vítima quiser. O Ministério Público só pode atuar se a vítima quiser. Tanto é que pode acontecer de alguém ser preso em flagrante por crime de ação pública condicionada. A essa pessoa que foi presa em flagrante por crime de ação pública condicionada, pode ser que ela seja conduzida à delegacia. Chegando na delegacia, o delegado verificando que o crime pelo qual a pessoa foi presa em flagrante é crime de ação pública condicionada à representação, o delegado vai perguntar, cadê a vítima? E por que o delegado vai perguntar isso? Porque o delegado só vai poder lavrar o flagrante se a vítima deixar. Então o delegado vai dizer, quem foi a vítima? Vamos atrás da vítima. Vamos atrás da vítima para saber se a vítima deixa que eu lavre esse flagrante. Porque se ela não deixar, eu não posso lavrar este flagrante. Então observe que nas ações penais públicas condicionadas à representação da vítima, a representação da vítima é uma condição de procedibilidade. É uma condição para que se proceda à ação. É uma condição para que seja proposta a ação penal. Então existe, vamos dizer assim, um certo conforto por parte da vítima, se, claro, seja caso de ela não querer reviver o constrangimento do crime ou achar que não é do interesse dela que haja uma investigação criminal, que haja um processo criminal. Se for caso em que a vítima queira, entre aspas, deixar quieto, então, sendo crime de ação pública condicionada à representação, a vontade dela pode ser atendida. Ela simplesmente pode dizer que não quer investigação, não quer processo, e aí essa vontade dela terá que ser respeitada. Certo? Muito bem. Veja só. Nos casos de ação pública condicionada à representação, a vítima tem um prazo para oferecer essa representação. Mas antes de falar sobre esse prazo, eu preciso te fazer entender o que significa, o que se entende por essa representação. O que eu vou entender como sendo a vítima representou? Gente, representação da vítima nada mais é do que manifestação de vontade dela quanto a uma investigação ou quanto à propositura de uma ação penal. E por que é importante você entender que representação da vítima nada mais é do que manifestação de vontade dela? Por que é importante você entender isso? Porque a própria lei diz isso. A representação da vítima, ela não exige forma específica. Não é como, por exemplo, no caso de uma queixa-crime, onde a vítima precisa de um advogado ou de um defensor público para oferecer a queixa-crime. Não. A representação, ela não exige forma específica. Ela pode ser, inclusive, oral. Ela pode ser proposta, essa representação, ela pode ser oferecida perante juiz, perante Ministério Público, perante delegado de polícia. Sabe quando a vítima de um crime vai à delegacia e registra um boletim de ocorrência? Pensa comigo. Quando ela registra um boletim de ocorrência, ela está sem querer que haja atuação do Estado? Não, né? Se ela registra boletim de ocorrência, no mínimo é porque ela está querendo dar ciência ao Estado que foi vítima de um crime e está querendo, portanto, que haja uma atuação estatal. E a feitura deste boletim de ocorrência, portanto, pode e deve ser interpretado como sendo manifestação de vontade da vítima. Porque é óbvio, se eu vou à delegacia registrar um BO, um boletim de ocorrência, eu quero uma atuação do Estado. Se eu não quisesse, eu deixava para lá. Eu, por exemplo, Alexandre, já fui vítima de crime de roubo. Já colocaram a arma no para-brisa do meu carro, mandaram eu descer e levaram o carro. Encontrei ele 30 minutos depois, mas houve o crime de roubo. Eu não registrei ocorrência na delegacia. Eu ia até registrar, até por questões de seguro e tal. Só que não deu tempo, foi muito rápido que acharam o carro. Mas veja, neste caso,
como o crime foi roubo, e roubo é crime de ação pública incondicionada, por mais que não tenha dado tempo, eu não tenha ido à delegacia registrar a ocorrência, o Estado tomando conhecimento, o Estado não precisa de mim. Porque se a ação é pública incondicionada, o Estado não precisa que eu peça investigação, não precisa que eu peça processo. Não importa para ele. Ele tomando conhecimento, ele pode, desde já, atuar sem me consultar. Não precisa. Só que na ação pública condicionada à representação não é assim. Não é assim. Pode ser que o Estado tome conhecimento que você foi vítima de um crime de ação pública condicionada à representação. Mas o Estado tomando conhecimento disso, sem a sua representação, nada vai poder fazer. Nada vai poder fazer. Então, um exemplo de crime de ação pública condicionada à representação é o crime de ameaça. No crime de ameaça, a vítima, então, tem a sua vontade respeitada, no sentido de, se ela quiser a atuação do Estado, o Estado atua. Se ela não quiser a atuação do Estado, o Estado não atua. Pois bem, agora que você já tem uma ideia do que é essa representação da vítima, a vítima tem um prazo para oferecer essa representação. Que fique claro isso. Ela foi vítima de crime de ação pública condicionada à representação? Ok. A partir do dia que ela tomou conhecimento de quem foi que praticou o fato contra ela, ela tem um prazo de 6 meses para oferecer essa representação. Então, ela pode ficar 6 meses refletindo se quer ou não uma atuação do Estado. E aí, se ela quiser, ela vai e manifesta sua vontade para o Estado. Se ela não quiser, e, portanto, passado o prazo de 6 meses, sem ter ela oferecido a representação, o que vai acontecer é o reconhecimento de decadência. E decadência, segundo o Código Penal, artigo 107, inciso 4º, é uma causa de extinção de punibilidade. Então, se fulano praticou crime de ação pública condicionada à representação contra mim, eu sei que foi ele, passou 6 meses contados do dia que eu soube que foi ele, e aí eu não quis fazer nada, não quis manifestar minha vontade para o Estado, então o que vai ocorrer é a decadência, e essa decadência vai extinguir a punibilidade daquela pessoa que praticou o fato contra mim. Ela não poderá, portanto, ser mais processada, ser mais investigada por aquele fato, porque houve, portanto, decadência. Por ser um prazo de decadência, é importante pontuarmos isso, prazo decadencial é prazo penal, o que significa dizer que a contagem desse prazo se dá de forma diferente da contagem de prazo processual. Apenas a título de rememoração, como é que se conta prazo processual? Veja, por muito tempo, os prazos processuais penais eram contados da mesma forma que os prazos processuais civis. Só que aí, com o advento do novo Código de Processo Civil, o prazo processual civil passou a ser contado de forma diferente do prazo de processo penal. Mas como essa aula é de processo penal, eu não vou falar sobre contagem de prazo de processo civil. O que interessa para a gente aqui é prazo de contagem de processo penal. E como é o prazo de contagem de processo penal? Simples. Você exclui o dia do começo e inclui o dia do fim. E se o dia do fim cair num fim de semana ou feriado, esse dia final é prorrogado para o dia útil subsequente. Então, exemplo, vamos imaginar um prazo processual de 3 dias. E aí você foi intimado deste prazo processual no dia 2. Se você foi intimado no dia 2, e esse prazo de 3 dias é processual, a gente vai excluir o dia do começo, ou seja, a gente vai excluir o dia da tua intimação. A gente vai excluir o dia 2. E aí o primeiro dia do prazo vai ser dia 3. 3
4, 5. 5 é o dia final deste prazo processual de 3 dias. Se esse dia 5 for numa sexta, aí acaba na sexta mesmo. Mas esse dia 5 cair no sábado, esse dia final, vai ser prorrogado para segunda. Se cair no domingo, vai ser prorrogado para segunda. Se cair numa sexta, mas sexta é feriado, vai ter que prorrogar quando? Não pode para o sábado, nem para o domingo. Então vai prorrogar para segunda. Isso é regra de contagem de prazo processual, beleza? Quando o prazo é penal, a contagem se dá de forma diferente. No prazo penal, a gente inclui o começo. É o contrário, portanto, do processual. Se no processual a gente exclui o começo, no penal a gente inclui o começo. Então, se em prazo penal o primeiro dia do prazo é dia 2, então é dia 2 mesmo. A gente não exclui 2 e bota o primeiro dia para o dia 3, não. É dia 2. E aí começa a contar o prazo. Eita, o último dia do prazo é sábado. A gente vai prorrogar para segunda? Não, é sábado. Eita, o último dia do prazo aqui pela contagem é domingo. A gente vai prorrogar para segunda? Vai não, é domingo. Eita, o último dia do prazo é feriado. A gente vai prorrogar para o próximo dia útil? Vai não, vai ser no feriado mesmo. Então, esse prazo de 6 meses, ele é contado de forma penal, certo? O primeiro dia é o primeiro dia e o último dia não vai ser prorrogado. Por isso que prazo decadencial também é chamado de prazo fatal. Ele é improrrogável e ele não pode ser suspenso nem interrompido. Então, começou a contagem desse prazo de 6 meses hoje, acabou. Vai ser a contagem dos 6 meses de forma ininterrupta. Não vai haver suspensão, não vai haver interrupção. E quando chegarmos ao dia final, aquele dia é o último dia. Não importa se caiu em sábado, em domingo ou em feriado. Muito bem. Outro ponto importante da gente falar sobre a representação é que a representação, ela tem que ser oferecida dentro desse prazo de 6 meses. Só que aí você pode pensar, a vítima pode se arrepender dessa representação? Será que a vítima, ela pode voltar atrás? Então vamos imaginar que eu representei, mas 3 dias depois eu me arrependi. Eu digo, rapaz, mudei de ideia, eu não quero não prosseguir com isso não. Será que a vítima pode se arrepender de ter representado? A resposta é pode. O Código de Processo Penal, especificamente no artigo 24, nos diz que, artigo 24 não, artigo 25, nos diz que a representação, ela somente se torna irretratável depois que a denúncia foi oferecida. Então, vamos imaginar que eu fui vítima de crime de ação pública condicionada à representação. Tudo bem? Tranquilo. Aí, eu representei. 3 dias depois, o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia. E eu quero me arrepender. Posso. Eu posso retirar aquela representação. Posso me retratar. E aí pode ser que depois de eu ter me retratado, eu represente de novo. E pode ser que eu me retrate de novo. E pode ser que eu represente mais uma vez. E pode ser que eu me retrate mais uma vez. E eu posso ficar nesse representa, retrata, até o MP oferecer a denúncia. Vamos imaginar que nesse representa, retrata, eu representei. Aí quando eu ia me retratar, o Ministério Público ofereceu a denúncia. Aí acabou. Depois que ele ofereceu a denúncia, eu não posso mais me retratar. Agora, a ação penal vai prosseguir com a análise do juiz sobre o recebimento ou não daquela denúncia e a ação vai prosseguir. Perceba, inclusive, que na ação pública condicionada à representação, a vontade da vítima, ela só é relevante até o oferecimento da denúncia.
Depois que a denúncia é oferecida, a vontade da vítima deixa de importar. A ação é pública e aí vai até o fim, ainda que a vítima não tenha mais interesse. Então presta muita atenção nisso, tá? A vítima, ela precisa representar? Precisa. Pode se retratar? Pode. Quantas vezes quiser, desde que não tenha havido o oferecimento da denúncia. Depois que o Ministério Público ofereceu a denúncia, aí a gente não precisa mais da vontade da vítima. A gente só vai precisar da vítima mais uma vez, que é quando ela for prestar o depoimento dela. Fora isso, mais nada. Certo? Muito bem. Na ação pública condicionada à representação, você perceba, portanto, que esse prazo de 6 meses, ele é muito importante até para fins de proteção do réu, né? Por quê? Porque se a vítima não oferece sua representação dentro desse prazo de 6 meses, prazo este que, repetindo, é contado do dia em que se tomou conhecimento da autoria do fato, o que vai acontecer é a extinção de punibilidade da pessoa que supostamente praticou o crime. Então veja que o fato da vítima não representar, isso traz uma consequência muito benéfica para o suposto autor do crime. Muito bem. Saindo da ação pública condicionada à representação da vítima, nós vamos entrar agora na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, certo? Veja bem, assim como na ação penal pública condicionada à representação da vítima, na ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, nós também precisamos de uma condição de procedibilidade. Só que a condição de procedibilidade, neste caso, pelo próprio nome, não é a representação da vítima, e sim a requisição do ministro da Justiça. Aí, olha só, temos algumas diferenças importantes aqui. Primeiro, nós vimos que a vítima, ela tem um prazo de até 6 meses, contado este prazo do dia em que ela tomou conhecimento da autoria do crime, para oferecer esta representação. Passou o prazo, não ofereceu, ofereceu, mas se retratou, e passado o prazo, portanto, extinta estará a punibilidade do suposto autor do crime. Tudo bem? Na ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, embora se exija, porque de fato se exige, uma condição de procedibilidade, que é a requisição do ministro da Justiça, não existe esse prazo de 6 meses. Esse prazo de 6 meses, na ação pública, é para oferecimento da representação em ação penal pública a ela condicionada. Na ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, o ministro da Justiça não fica condicionado a este prazo de 6 meses. A bem da verdade, o ministro da Justiça, ele tem até o prazo de prescrição do crime para proceder a esta requisição. Então não há que se falar em possibilidade de decadência como extinção de punibilidade do suposto autor do fato, porque não tem prazo decadencial na ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Repetindo, ele tem até o prazo prescricional do crime para proceder a essa requisição. Então, vamos imaginar que hoje houve um crime que se processa mediante ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Bom, se o crime prescrever, por exemplo, em 8 anos, o ministro da Justiça tem até 8 anos para requisitar a instauração da ação penal. Agora preste atenção. No caso de ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, não esqueçamos que a ação é pública. E por que é importante que não esqueçamos isso? Porque se a ação é pública, o titular é o Ministério Público. Então, por mais que haja uma requisição do ministro da Justiça,
o Ministério Público não fica vinculado a esta requisição. Então, vamos imaginar que houve um crime de ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça e o ministro da Justiça procedeu a esta requisição. Vamos imaginar isso. Vamos imaginar que ele procedeu a esta requisição. Olha só, neste caso, o Ministério Público estará obrigado a oferecer denúncia somente porque o ministro da Justiça requisitou? A resposta é não. Porque se a ação é pública, titular dela é o Ministério Público. E se titular dela é o Ministério Público, então compete ao Ministério Público a análise dos pressupostos e condições para a propositura da ação. Se, em que pese ter havido requisição do ministro da Justiça, o Ministério Público analisou e viu que não estão presentes pressupostos e condições da ação, ele não oferece a denúncia e manda que aquele feito seja arquivado, certo? Então, essa requisição do ministro da Justiça, com relação ao Ministério Público, ela não tem uma natureza de ordem. Ela é uma condição de procedibilidade, no sentido de que o Ministério Público não pode oferecer denúncia sem que tenha havido essa requisição do ministro da Justiça. Agora, não é porque houve ela que o Ministério Público está obrigado a oferecer essa denúncia. Outro ponto importante com relação à requisição do ministro da Justiça em ações penais públicas a ela condicionadas, nós temos que é possível que o ministro da Justiça se retrate desta requisição. Observa que nós vimos que na ação pública condicionada à representação, é possível que a vítima se retrate dessa representação. A gente viu isso. Com relação à requisição do ministro da Justiça, também é possível haver uma retratação. Ou seja, pode ser que o ministro da Justiça tenha requisitado e se retrate depois. Só que aí, para essa requisição do ministro da Justiça, a gente vai seguir a mesma regrinha da representação. Em que sentido? No sentido de que, assim como a representação, depois de oferecida a denúncia, ela se torna irretratável, isso também se aplica à requisição. Então, tendo o ministro da Justiça procedido à requisição, depois de oferecida a denúncia, não pode mais o ministro da Justiça se retratar desta requisição. Ele pode se retratar, desde que seja antes do oferecimento da denúncia. Depois que a denúncia foi oferecida, não existe mais possibilidade de retratação do ministro, da requisição do ministro da Justiça. Veja, não são muitos os crimes em nosso ordenamento que se procedem mediante este tipo de ação. A grande verdade é que a maioria esmagadora dos crimes se processa por ação penal pública incondicionada, a grande maioria. Aí nós temos uma pequena parte que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação e temos uma parte menor ainda, onde a ação penal é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Vou citar um exemplo de crime que se procede mediante este tipo de ação. Crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Segundo o Código Penal, em tendo havido crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, a ação penal ela é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Em aula anterior, já tenho certeza que mencionei em algum momento que os crimes contra a honra, como regra, se processam por ação privada. E isso é verdade. Só que aí, quando a vítima do crime contra a honra é presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, a gente foge a essa regra geral e, portanto, a gente passa a saber que a ação penal, nesses casos, ela é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Agora, veja que interessante.
Imaginemos que o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro foi vítima de crime contra a honra. E a própria vítima, no caso o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro, não queira um processo por este crime contra a sua honra. Porém, se o ministro da Justiça entender diferente, o ministro da Justiça pode requisitar, oferecer a requisição, ainda que contra a vontade da vítima, que nesse meu exemplo poderia ser ou presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, né? Então veja que interessante. Nesse caso, a vontade que deve ser respeitada, assim como na ação pública condicionada à representação, a vontade que tem de ser respeitada é a da vítima. Na ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, a vontade que há de ser respeitada é a do ministro da Justiça. Muito bem. Vamos agora entrar nas ações penais privadas. Vamos começar com a ação penal privada comum. Nós temos uma pequena quantidade de crimes que se processam mediante este tipo de ação. Por exemplo, os crimes contra a honra, que, como regra, são de ação penal são de ação penal privada. Temos alguns outros crimes também, mas são poucos, que se processam mediante este tipo de ação. Nós precisamos lembrar sempre, quando falamos de ação penal privada, que titular dela é sempre a vítima. Não importa se a ação privada é comum, se é personalíssima ou se é subsidiária da pública. Se é privada, a titularidade dela pertence à vítima, certo? Caso a vítima seja menor de 18 anos, o direito de queixa deverá ser exercido pelo seu representante legal. Então, por exemplo, se uma pessoa de 16 anos é vítima de um crime de ação privada, o direito de queixa, se exercido for, deverá ser exercido pelo representante legal deste adolescente. De igual forma, se a vítima de um crime de ação privada, por exemplo, falecer, o direito de queixa passa para os seus sucessores processuais. E sempre que se fala em sucessão processual em ação privada, nós temos a figura do CAD, o CADI. Nessa ordem de preferência, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então vamos imaginar que eu fui vítima de um crime de ação privada, só que aí eu morri. A minha morte é garantia de impunidade da pessoa que praticou o crime de ação privada contra mim? Não. Por quê? Porque se eu não estou mais vivo, o meu direito de oferecer a queixa-crime vai passar para meu cônjuge. Se não houver cônjuge, vai para meu ascendente. Se não houver ascendente, vai para meu descendente. Se não houver descendente, vai para o meu irmão. Se não houver irmão, aí realmente acabou. Aí realmente não vai ter mais ninguém não para oferecer a queixa-crime em seu lugar. Certo? É possível também, é importante salientarmos isso, que pessoas jurídicas sejam vítimas de crime. É possível isso. Claro que pessoa jurídica não pode vir a ser vítima de qualquer crime. Já imaginou a pessoa jurídica ser vítima de homicídio? Não tem como. Já imaginou pessoa jurídica ser vítima de estupro? Também não tem como. Já imaginou pessoa jurídica ser vítima de sequestro ou cárcere privado? Também não tem como. Agora, é possível que pessoa jurídica seja vítima, por exemplo, de furto. Porque pessoa jurídica tem patrimônio. Se o patrimônio dela é furtado, vítima é a pessoa jurídica que é dona daquele patrimônio que foi furtado. É possível que pessoa jurídica seja vítima de roubo. É possível que pessoa jurídica seja vítima, então, de alguns crimes e de outros não. Com relação a crimes de ação privada, um crime que pode vir a ter pessoa jurídica como vítima, que posso citar como exemplo, é o crime de difamação. É possível, então, que uma pessoa jurídica seja vítima de crime de difamação. E aí, neste caso, o Código de Processo Penal diz que o direito de oferecer a queixa-crime vai pertencer a quem estiver designado este poder no estatuto da empresa ou não havendo essa designação a seu sócio ou a seu sócio gerente, certo? E aí, veja, no caso de pessoa jurídica,
em havendo extinção dessa pessoa jurídica e não deixando ela sucessor, então aí, ó, acabou a possibilidade, então, daquela ação penal existir ou prosseguir. Outro ponto muito importante da ação penal privada é o prazo para oferecimento de queixa-crime. Esse prazo é de 6 meses. É o mesmo prazo, portanto, para oferecimento da representação na ação pública condicionada à representação. O prazo para oferecimento de queixa-crime é um prazo de 6 meses, que, assim como na representação, também é contado do dia em que se tomou conhecimento da autoria do fato. E assim como lá na representação, esse prazo também é decadencial, o que significa dizer que, ultrapassado este prazo, sem oferecimento de queixa-crime, haverá a extinção da punibilidade do suposto autor do crime. Entendido isso? Muito bem. Então, olha só, existe similitude no que tange à representação e queixa-crime somente no tocante ao prazo de 6 meses, ao início de contagem, que é do dia que se tomou conhecimento da autoria, e ao fato de ambos serem prazos decadenciais, certo? Muito bem. Agora, olha só, o Ministério Público, como já vimos, ele tem uma atuação na ação privada, a gente já comentou sobre isso. Só que essa atuação ela é mais restrita, afinal a ação não é dele. Ele atua como custos cum legis, ele atua como fiscal da lei. Ele fica por ali, para ver se existe alguma irregularidade e chamar a atenção do juiz para ela. Então, dizer que o Ministério Público, por exemplo, não poderia atuar em uma ação privada, isso não corresponde à verdade. A verdade é que ele não é o dono da ação. A verdade é que a atuação dele é bem mais reduzida do que numa ação pública, mas ele tem o seu papel de custos legis em uma ação privada. Veja, na ação privada, nós temos que ela pode ser comum, personalíssima ou subsidiária da pública. A ação penal privada personalíssima, ela é idêntica à ação penal privada comum. Idêntica. Sejamos justos, quase idênticas. E por que quase idênticas? Só existe uma diferença entre elas. Como vimos, na ação penal privada comum, é possível haver sucessão processual, ou seja, a vítima morreu, mas aí o direito de queixa pode passar para o cônjuge dela, não havendo ascendente, não havendo descendente, não havendo irmão. Entendido isso? Na ação privada personalíssima, a única diferença para a comum é que não existe sucessão processual. Se a vítima morrer, ninguém pode oferecer a queixa-crime no seu lugar. Só existe um crime em todo o ordenamento jurídico que se processa mediante este tipo de ação, mas nenhum outro. Somente um crime se processa mediante este tipo de ação. Então, sejamos assim francos, se a gente for franco, a gente vai acabar sendo obrigado a reconhecer que a ação privada personalíssima está com os dias contados. Se ela só se aplica para um crime em todo o ordenamento jurídico, daqui a pouco ela vai deixar de existir, né? Ou o crime que rege que tem esse tipo de ação vai ser revogado, ou então vai ser modificada a ação penal para deixar de ser privada personalíssima e passar a ser privada comum, ou até mesmo passar a ser de ação pública, condicionada ou não, certo? Pois bem, vamos agora conversar sobre a ação privada subsidiária da pública. Bom, esse tipo de ação privada é uma ação privada, é importante que se frise isso, é uma ação privada. Se é ação privada, a titularidade é da vítima, é importante que se frise isso. Porém, no caso de ação privada subsidiária da pública, nós temos muitas diferenças para com os outros tipos de ação privada. E por um motivo muito simples. Na ação privada comum e na ação privada personalíssima, o crime que se persegue é crime de ação privada. Na privada subsidiária da pública, o crime que se persegue é crime de ação pública. Então,
em cima deste raciocínio, vamos chegar à conclusão que existe possibilidade de ação privada em crime de ação pública. Veja que interessante. A ação pública somente existe em crime de ação pública. A ação privada, como regra, existe para ação privada, mas existe um caso de ação privada em crime de ação pública, que é justamente no caso da ação privada subsidiária da pública. Alexandre, então, vamos lá. Como é que a gente faz para saber se é caso de ação privada subsidiária da pública? Bom, lembra quando a gente falou sobre o prazo que o Ministério Público tem para oferecer denúncia? A gente falou isso na aula 4. O prazo que o Ministério Público tem para oferecer denúncia é de 5 dias, estando o denunciado preso, ou 15 dias, estando ele solto. Lembra que quando eu comentei contigo acerca desse prazo, eu disse que esse prazo é chamado de prazo impróprio? E por que ele é chamado de prazo impróprio? Porque quando esse prazo passa, se o Ministério Público perder esse prazo, ele não fica impedido de oferecer denúncia. Ele tem até o prazo de prescrição do crime para oferecer a denúncia, não tem problema nenhum. Esse prazo, entretanto, existe para que a vítima, se quiser, ofereça queixa-crime subsidiária nos casos de o Ministério Público se manter inerte após esse prazo de oferecimento de denúncia 5 ou 15 dias. Atenção! Quando o Ministério Público perde este prazo de 5 ou 15 dias, a vítima passa a ter o direito de, se for de seu interesse, ir atrás de um advogado e oferecer uma queixa-crime, que será uma queixa-crime em crime de ação pública. Por isso será chamada de queixa-crime subsidiária. Alexandre, a vítima tem prazo para isso? Tem. Adivinha qual é? 6 meses. Esse prazo de 6 meses, ele começará a ser contado a partir do dia final do prazo do Ministério Público. Então, se o Ministério Público tinha 5 dias para oferecer denúncia, passou os 5 dias, ele não ofereceu e fez nada, ficou inerte, a partir do início do 6º dia, a vítima tem até 6 meses para oferecer uma queixa-crime em crime de ação pública. Só que aí, veja bem, neste caso da queixa-crime subsidiária, ela não serve como caso da vítima discordar do Ministério Público. Exemplo, vamos imaginar que o Ministério Público, após o prazo de 5 ou 15 dias, não ofereceu denúncia naquele crime de ação pública. Porém, ele procedeu, melhor dizendo, ao arquivamento daquele feito. Será que a vítima, então, indignada com o arquivamento promovido pelo Ministério Público, será que a vítima pode, por indignação, oferecer uma queixa-crime subsidiária neste caso? A resposta é não. A resposta é não, porque a vítima somente pode oferecer queixa subsidiária se, somente se, só e somente só, o Ministério Público se mantendo inerte. Inerte vem de inércia, ficar parado, fazer nada. Se o Ministério Público não ofereceu denúncia, mas arquivou, então ele não ficou inerte. Ele tomou uma atitude. Não foi a atitude que a vítima queria, mas ele tomou uma atitude que foi proceder ao arquivamento. E aí, neste caso, como ele procedeu ao arquivamento, não tendo ficado, portanto, inerte, a vítima não tem direito de oferecer queixa-crime subsidiária. Esse direito que a vítima tem de oferecer queixa-crime subsidiária é um direito que somente a assiste nos casos de inércia do Ministério Público. Então vamos imaginar que foste vítima, Deus o livre ou a livre, de um crime de ação pública incondicionada. Por exemplo, o crime de roubo. Você foi roubado e ficou indignado, com razão,
ficou revoltado, querendo justiça. Aí você procura a polícia, registra a ocorrência, a polícia faz a investigação, acha quem foi que te roubou e manda para o Ministério Público. E aí, tu vai lá no Ministério Público e diz, e aí, Ministério Público, o que é que falta para esse sujeito que me roubou ser processado? Aí o Ministério Público vai dizer, olha, esse cara está solto, então eu tenho até 15 dias para decidir sobre o oferecimento da denúncia ou alguma outra atitude. Aí a vítima, tudo bem, eu vou para casa e vou esperar você tomar a sua decisão aí neste tempo, que você tem 15 dias, já que o sujeito que me roubou está solto. Aí a vítima fica lá na casa dela, contando os dias, as horas, os minutos. Quando chega no 15º dia, final do expediente, ela vai lá no Ministério Público, quer falar com o promotor responsável. Aí diz que o promotor já terminou o expediente, já foi embora. E aí pergunta, ele vai oferecer denúncia aqui? Aí dá uma informação para ele, olha, acho que não. Ele já largou do expediente, não deixou nada, nenhuma orientação, tudo indica que não. A vítima, ok. 16º dia, ela vai na justiça e procura saber se houve protocolo de denúncia com relação ao fato X. Aí informam para ela, olha, não houve. Pronto. Não tendo havido o oferecimento de denúncia e nenhuma outra atitude, a vítima, que estava ansiosa pela prestação jurisdicional, passa a ter direito de oferecer a queixa-crime. E aí, neste caso, observe que ela vai oferecer queixa-crime em crime que é de ação pública. E, obviamente, ela vai justificar que está fazendo aquilo porque, após o prazo que o Ministério Público tinha para oferecer denúncia ou tomar qualquer outra atitude, ele não tomou atitude alguma, ele ficou inerte. Então, dessa inércia, nasceu para ela o direito de oferecer a queixa-crime subsidiária. Agora, lembrando, se fosse caso de o Ministério Público, neste exemplo, não ter oferecido a denúncia, porém, arquivou a investigação, quando eu falo arquivou, lembra sempre que eu estou considerando a nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, introduzida pelo pacote anticrime, que modificou a sistemática de arquivamento de investigação. Antes era o Poder Judiciário que arquivava a pedido do Ministério Público, agora quem arquiva é o próprio Ministério Público. Então, se o Ministério Público pediu arquivamento, se o Ministério Público procedeu ao arquivamento, lembra sempre, ele não ficou inerte aqui. Ele não tomou a atitude que a vítima queria, que era oferecimento de denúncia, mas ele não se manteve inerte, ele arquivou. Então, nesse caso de arquivamento, a vítima não tem direito de oferecer a queixa subsidiária. O direito para ela oferecer a queixa subsidiária é somente nos casos de inércia do Ministério Público. E aí, neste caso, ela tem até 6 meses para oferecer essa queixa subsidiária e esse prazo de 6 meses, ele começa a ser contado depois que o prazo que o Ministério Público tinha, 5 ou 15 dias, acabou, certo? Aí veja, esse prazo de 6 meses da queixa subsidiária, embora seja um prazo idêntico ao prazo da queixa-crime comum, há uma diferença. A similitude aqui é com relação à quantidade de prazo, 6 meses, tanto num caso quanto no outro. Só que as diferenças são, primeiro, o prazo da queixa-crime comum começa a ser contado do dia em que se tomou conhecimento da autoria do fato. Já o prazo da queixa subsidiária começa a contar depois que o prazo de 5 ou 15 dias do Ministério Público acabou. Outra diferença é que, transcorrido o prazo de 6 meses da queixa comum, a consequência é decadência, que extingue a punibilidade do suposto autor do crime. Já no caso da queixa subsidiária, se passar os 6 meses sem a vítima ter oferecido ela, não ocorre a extinção de punibilidade do suposto autor do crime. Por isso que, nesse caso, a gente diz que o prazo de 6 meses da queixa subsidiária é um prazo decadencial, mas é um prazo decadencial impróprio. Por que é decadencial? Porque ele se conta igualzinho a como se conta o prazo decadencial comum. Mas é impróprio porque, findo ele,
não temos como consequência extinção de punibilidade do suposto autor do crime. Então, toma muito cuidado com isso. Se o Ministério Público se manteve inerte após aquele prazo de 5 ou 15 dias, a vítima passa a ter até 6 meses para oferecer a queixa subsidiária. E aí, passando estes 6 meses, ela não oferecendo a queixa subsidiária, ela perde o direito de oferecer. Depois dos 6 meses, ela não pode mais, mesmo que queira, oferecer a queixa subsidiária. Só que não terá havido extinção de punibilidade do suposto autor do crime. Prova disso é que, mesmo após estes 6 meses, o Ministério Público, que é o dono da ação pública, ele tem até o prazo de prescrição do crime para oferecer a denúncia ou proceder ao arquivamento daquele inquérito, daquela investigação criminal. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos colocar aqui na tela nossas 3 perguntinhas de praxe sobre o que a gente conversou durante essa aula de número 5. Vamos aqui para a primeira questão. A ação penal em crime contra a honra de servidor público é ... Alexandre, não lembro de você ter falado isso. Olha só. Casos de crime contra a honra, você já sabe que a ação penal é privada como regra. Temos exceção. Eu citei até uma, né? A crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. É uma exceção, porque nesse caso a ação é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Outra exceção a essa regra de ação privada em crimes contra a honra é quando a vítima do crime contra a honra é servidor público e a ofensa se dá em razão de suas funções. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal diz na súmula 714 que existe 2 possibilidades de ação penal nesse caso. A ação penal pode ser pública condicionada à representação do funcionário público ou pode ser privada, tanto uma quanto outra. E quem é que escolhe isso? A vítima, funcionário público. Ela que vai escolher. Se quiser que a ação seja pública condicionada à representação, ela representa ao Ministério Público. Se quiser que seja privada, ela contrata um advogado e oferece a queixa-crime. Então, olha só. Letra A. A ação é pública incondicionada neste caso apenas? Não. Letra B. Privada apenas? Também não. Letra C. Pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Nesse caso aqui, seria crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Não é o caso aqui. Então, letra C está fora. Letra D. Pública condicionada à representação da vítima ou privada. Perfeito. É a nossa resposta concernente, condizente com a súmula 714 do Supremo. Então, letra D, nossa resposta aqui. Vamos para a segunda pergunta. A ação penal em crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica é ... Ponto importantíssimo. Veja, nos crimes de lesão corporal, nós temos que quando a lesão corporal é leve, a ação penal, como regra, é pública condicionada à representação da vítima. Isso muda de figura quando a vítima é mulher e a lesão se dá em contexto de violência doméstica ou familiar, de acordo com entendimento tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal. Nos casos de crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica ou familiar, não importa o tipo de lesão, a ação penal será pública incondicionada. Então, olha só. Letra A. Ação pública condicionada à representação da vítima. Não. É a regra, mas essa regra não se aplica para quando a vítima é mulher e o contexto do crime é violência doméstica ou familiar. Então, letra A está fora. Letra B. Ação privada. Errado. Letra C. Ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Também está errado. Letra D. Ação pública incondicionada. Perfeito. Então, lembra sempre, quando a vítima de crime de lesão corporal leve é mulher e o contexto do crime é violência doméstica ou familiar, a ação penal será sempre pública incondicionada. Então, letra D é a nossa resposta.
Vamos para a nossa última pergunta. O prazo de 6 meses para oferecimento de queixa-crime subsidiária é 2 pontos. Falamos agora há pouco, né, sobre a queixa-crime subsidiária. Então vamos lá. Letra A, prescricional. Letra B, decadencial próprio. Letra C, perempcional. Letra D, decadencial impróprio. Falamos sobre isso, né? O prazo de oferecimento de queixa-crime comum é decadencial próprio. Por quê? Porque transcorrido ele, extingue-se a punibilidade do suposto autor do crime. Já na queixa-crime subsidiária, o prazo também é decadencial, mas não é decadencial próprio, é decadencial impróprio, porque transcorrido ele sem o oferecimento da queixa, não se extingue a punibilidade do suposto autor do crime, haja vista que, como é crime de ação pública, o Ministério Público tem até o prazo prescricional para oferecer a denúncia, se for o caso. Então, a resposta aqui, nossa letra D de dado para essa última pergunta. Bom, meus amigos e minhas amigas, foi uma semana maravilhosa do meu ponto de vista. Para mim, foi muito gratificante, muito frutífero estar aqui. Essa é a nossa 5ª e última aula. Então, vocês tiveram aí uma semana de processo penal. A gente conversou bastante sobre persecução penal. Então, só me resta desejar a vocês tudo de mais lindo em suas vidas e que vocês tenham êxito em tudo aquilo que se predispuserem a fazer. No mais, no que eu puder ajudar, contem sempre comigo. É um prazer sempre ter a oportunidade de falar com vocês um pouco sobre direito criminal. Então, um grande beijo, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.